Olá, boa noite. Sem Tabus começando agora. E você muito bem-vindo e bem-vinda para o nosso encontro semanal. O lugar que nós separamos e o momento que nós temos para falar de sexualidade, de intimidade, para falar de relacionamento, para falar sobre gente. E falar sobre gente é falar sobre sentimentos, sobre emoções, sobre descobertas, sobre também, algumas vezes, é falar de dor. Às vezes dói viver. Dói porque nem tudo vem pronto e muitas vezes foge do nosso controle o que vai nos acontecendo ao longo da vida. O que é da nossa responsabilidade é nos cuidar, nos proteger e também, num dado momento, livrar-se das dores que nos causaram. Na área da sexualidade, muitas vezes nós carregamos marcas, carregamos dores, carregamos sentimentos, emoções negativas e isso nos impede de avançar para uma vida satisfatória. E o Sem Tabus quer dar a oportunidade a você de pensar a respeito da sexualidade com um teor de positividade maior, com uma possibilidade maior à vista de você realizar-se como homem e como mulher. E é inegável que a construção histórica pôs sempre a mulher numa situação mais desfavorável, especialmente no que diz respeito à sua sexualidade. E mesmo hoje, vivendo em tempos pós-modernos, nós ainda experimentamos muito peso, muita carga, uma demanda negativa ainda sobre a sexualidade feminina. Não são poucas as mulheres que enfrentam muitas dificuldades quando o assunto é sexo. São mulheres que sentem vontade, sentem desejos. Outras não sentem nem desejo, não têm a menor vontade. Outras avançam um pouco mais, mas não chegam a concluir uma relação sexual de modo que fiquem satisfeitas, felizes e até façam o outro também satisfeito e feliz. Há mulheres que sentem muitas dores, justamente na hora do sexo. Quando tudo deveria ser algo para contribuir para um momento muito feliz entre um homem e uma mulher, com toda a demanda que o sexo traz de benefícios para os dois. Mas, por conta de uma série de fatores que nós esperamos conversar sobre eles aqui, nós hoje propomos mais uma vez trazer o assunto sexualidade da mulher com a seguinte pergunta: quando o sexo dói? Quando é que dói? Por que dói? O que significa essa dor? O que tem por trás da dor? E o que nós podemos fazer para vencer esse obstáculo e fazer com que a dor já não esteja presente nesse momento tão íntimo e que deveria ser feliz? Você é o meu convidado, minha convidada, para ficar aqui com a gente e para pensarmos a respeito desse tema. Não vamos esgotar. Quando é que uma mulher sente dor? Por que sente dor? Por que no ato sexual ela está travada? Por que está difícil? Por que não acontece? E você pode contribuir com a gente. Qual é a sua história? O que te acontece? Por quê? E o que você tem descoberto? Você que já passou por esse período, por esta fase, por algo semelhante, claro, existem dores, não é somente um tipo de dor num local específico, mas há dores sobre as quais nós queremos conversar com você no ato sexual, sobre o ato sexual. Então me conta de você, da sua história, escreve pra gente, deixa o seu recadinho na nossa página no Facebook, facebook.com/semtabus.nt. E eu quero você sempre presente porque você contribui e, aliás, você é o objetivo final aqui dessa nossa conversa. Quero convidar as minhas amigas de hoje, com quem nós vamos aprender mais sobre este tema, quando o sexo dói. A primeira delas já esteve conosco, aliás, as duas já estiveram aqui conosco e voltam, porque este assunto vai se desdobrando e nós vamos ainda querendo saber mais. A primeira delas é a professora Eliane Mello. Seja bem-vinda, prazer recebê-la mais uma vez. Igualmente. A primeira convidada de hoje é Eliane Cristina de Alvarenga Mello. Ela é fisioterapeuta e especialista em saúde da mulher. Nascida em Brasília, atua hoje na Bahia. Para um contato profissional, seu e-mail é livroconversaintima@gmail.com. Minha outra convidada volta também aqui comigo, Eidiomara Carvalho. Seja bem-vinda. Nossa segunda convidada é Eidiomara Moreira Carvalho.
Ela é fisioterapeuta e especialista em saúde da mulher. Nascida em Rondon, do Pará, atua hoje na cidade de Santarém. Para um contato profissional, seu e-mail é eidiomara@yahoo.com.br. Meninas, aqui estamos mais uma vez para uma conversa boa. Obrigada por aceitarem vir outra vez para a gente conversar. Apesar de o tema não ser daqueles que a gente tem mais prazer em falar, mas ao mesmo tempo é o momento de ajudar a muitas mulheres que sentem dor na hora do ato sexual. Quero ouvi-las. Escreveram aqui no livro Conversa Íntima. Por quê? É frequente a queixa de dor na relação sexual por parte das mulheres, sendo vocês especialistas sobre saúde da mulher? Ediomara. Em média, Darleide, segundo as pesquisas, 17,8% das mulheres brasileiras refletem dor durante a relação sexual. Então, é algo muito frequente, infelizmente, né? E acontece que isso, eu acredito que possa, essas pesquisas ainda ir mais além, porque quantas mulheres que estão tendo dor durante a relação sexual não contam para ninguém, nem para o marido. Então, eu creio que tem mais gente. Esses números podem ser ainda maiores. Com certeza. Eliane. Eu acredito também que os números sejam bem maiores. E, infelizmente, a maioria delas não busca ajuda, né? Essa dor na relação sexual, ela tem mudado, inclusive, enquanto pesquisa. Então, antigamente, a gente entendia a dor na relação sexual como vaginismo ou como dispareunia. E hoje não, hoje se mudou, inclusive, a classificação. Então, para a ciência, hoje a gente fala de dor gênito-pélvica e acabou ampliando esse conceito, né, trazendo outras queixas dolorosas que também são dessa região, e englobando tudo isso em um só conceito. Vamos falar sobre as fases do relacionamento sexual, do ato sexual, para a gente começar a entender em que momento a dor pode vir, em que momento ela vai interferir e impedir muitas vezes. Por onde a gente começa a entender essas fases para ficar mais claro no entendimento? Para a gente entender a dor, realmente, a gente precisa entender as fases do relacionamento sexual. E quais são essas fases? Começa pelo desejo, passa pela excitação, o orgasmo e a resolução. Para a mulher, Darleide, existe uma diferença. Então, essa mulher, ela pode, a partir da excitação, ter o desejo sexual. Então, não necessariamente ela vai passar por desejo, excitação, orgasmo e resolução. Ela pode excitação, criou-se o desejo, orgasmo, resolução. E é interessante a gente pensar que a dor, onde vai entrar essa dor? Né? E quando a gente fala de disfunção sexual, a gente fala exatamente de disfunção sexual no contexto ou do desejo, ou da excitação, ou do orgasmo, ou as mulheres que têm queixas de dor na relação sexual. Ela pode, então, não ter desejo, ou ela pode ter desejo e não conseguir ficar excitada. Sim. Então, assim, depende da história de cada uma do que ela está sentindo, mas estes todos são aspectos de uma disfunção sexual. O que acontece, que é bom complementar, é que algumas mulheres elas não sentem o desejo e elas acham que ela tem uma disfunção sexual. Isso não é o correto, porque se ela não sente desejo, a partir do momento que ela recebe um estímulo do marido, seja através das carícias, enfim, ela começa a ter vontade, então ela não tem é desejo. Porque o desejo ele vem depois, entendeu? Porque a gente não pode colocar uma ordem rígida. Isso. Exatamente. Pode que foi vir um erro. esse desejo. Por muitos anos cometeu-se esse erro. Então estudou-se muito a resposta sexual masculina e o homem sempre vai passar por desejo, excitação, orgasmo e resolução. Isso é fixo. E aí pro isso homem, é fixo. Né? Claro. Aí eles correram esse erro de levar a mesma coisa para a mulher. E aí viram que tinha alguma coisa errada. Não está fechando, não está dando certo. E aí, recentemente, mudou-se essa concepção e percebeu-se que a mulher, por ela ser muito mais do que respostas fisiológicas, ela também tem toda essa percepção psicológica e então muitas vezes vai ter essa inversão da ordem e tá tudo certo. Tudo bem. Tudo certo. E mulheres que têm, casais que têm um relacionamento sexual mais prolongado,
A mulher, no geral, ela, com o decorrer dos anos, ela tem menos esse desejo espontâneo. Então, quando começa o relacionamento, o desejo espontâneo ele é muito comum, mas a partir do tempo acaba reduzindo. E isso não é disfuncional, isso é normal. Isso é importantíssimo dizer. Os casais que estão há mais tempo, aí estão mais acostumados com a companhia um do outro, e aí essa mulher vai se acostumando com a rotina, filhos, o trabalho e etc. Já não tem assim tanta curiosidade. E não sente aquele frio na barriga. Muitas comentam, poxa, eu queria tanto sentir aquele frio na barriga. Amiga, eu sentia quando eu via o meu amor. Tudo tem seu tempo. Ai, minha e filha, tem coisas que passam, né? Verdade, isso passa. Não é que nunca mais vai sentir. É possível um episódio ou outro, mas não é com a mesma frequência. A libido é o desejo sexual de homens e mulheres, que homens e mulheres sentem, e que então os impulsiona a realizar alguma atividade sexual. Essa libido pode ser aumentada ou diminuída de acordo com alguns fatores da vida, ela pode oscilar, portanto, em alguns momentos, por causa de estados de depressão, de ansiedade, de desequilíbrio hormonal, de uso de medicamentos, de período fértil na mulher, de estresse do dia a dia. Então, todos esses fatores podem colaborar para o aumento ou para a diminuição da libido. Então, não ter essa vontade para uma frequência maior de sexo não significa que ela não tenha o desejo. Mas existe a disfunção do desejo, sim. Há mulheres que não têm desejo nem com a estimulação, nem sem estimulação, nem com nada. É isso. Aí sim nós veríamos que há uma disfunção presente ali naquele... O que mais vocês acreditam seja bom esclarecer porque tem sido reproduzido indevidamente? O tempo. Então, muitas mulheres, elas ficam confusas porque a última relação sexual eu não tive prazer. Então, será que estou com uma disfunção sexual? Então, elas precisam entender que essa disfunção só vai ser considerada disfunção sexual se ela estiver nessa situação por mais de 6 meses. Então, uma relação que não foi tão legal não é motivo para você achar que tem disfunção sexual. Só se esse problema se estende por um tempo maior que 6 meses. Por que é importante observar até um período de 6 meses? Se digamos que ela está há 1 mês, não sente, 2 meses, não sente. O que pode estar acontecendo que não seja uma disfunção permanente? Estresse, ela pode estar estressada, ansiosa, ela pode estar com problemas conjugais. Então, são vários os fatores, tipo assim, fatores momentâneos, situações momentâneas, e pode essas situações provocar um bloqueio no desejo sexual. Então, a partir de 6 meses, entram outros fatores, dá para se ver outros fatores, aí dá para chegar no diagnóstico. A gente tem que entender que o sexo é um reflexo da nossa vida. Quando a nossa vida está em paz, está prazerosa, aí nós conseguimos ter prazer no sexo também. Então, qualquer coisa que tire a ordem da nossa vida, a paz no nosso dia a dia, que enche a nossa cabeça de preocupação, de tristeza, de mágoa, de dor, um relacionamento, uma perda, tudo isso vai diminuir a libido. Pode ser uma diminuição temporária, naquela fase, eu estou triste, agora eu não quero, mas no outro momento eu estou bem. Mas a perda constante da libido normalmente está relacionada a baixa autoestima, à depressão, ao estresse, há situações da vida, há um relacionamento falido, né? Se você não está bem com seu marido, nem para assistir um filme com ele, como que você vai ter com ele o seu momento de maior intimidade? Então, a gente tem que entender que não existe uma única causa, existem várias causas e que normalmente estão relacionadas com a nossa vida como um todo. E que para ter prazer no sexo, é preciso ter prazer na nossa vida primeiro. O desejo sexual, ele vai ser influenciado até pela nossa fase no ciclo menstrual. Então, imagina, né? Se você está ali naquela fase ovulando, você vai estar muito mais disposta para o sexo. Mas se você já está naquela fase que a gente chama de progesterônica, aí os estrogênios já estão baixos, você já fica desanimada, se acha muito feia e interfere diretamente no relacionamento sexual. Então, daí a importância de você acompanhar. Então, eu vou excluir essas possibilidades todas. Será que é só o momento do meu ciclo? Será que é alguma questão hormonal? Será que é algum problema que eu estou tendo com meu marido? E aí eu vou excluindo essas possibilidades para eu realmente fechar esse diagnóstico de disfunção. Boa, muito bom. Eu estou conversando aqui com 2 escritoras, elas são
parceiras em escrever o livro Conversa Íntima, que trata destes assuntos, que trata sobre disfunções. A especialização de vocês é muito necessária nos dias de hoje, porque olha que interessante, por mais que a mulher esteja agora na vez e já conquistando muito espaço, muita coisa já conquistada, parecendo que a liberdade sexual feminina foi ganha, parecendo que ainda há muito tabu, ainda há muito medo, ainda há muita falta de, inclusive, intimidade entre o próprio casal. A mulher se fecha, ela se guarda, ela se reprime. Ela é muito sofrida na área da sexualidade. Vocês fizeram esse trabalho muito bonito e ainda vem aqui compartilhar com a gente no Sem Tabus, e eu fico muito grata, porque eu sei, vocês sabem também, do número de mulheres que sofrem com isso. E é muito importante ter condição de acesso a um material tão rico e tão bom como esse do livro Conversa Íntima. E ao seu blog, que é idiomarcarvalho.com.br e conversa2.com.br aqui pra gente. O que mais eu digo nessa primeira parte da nossa conversa sobre disfunção sexual, caminhando para nós estabelecermos que vamos falar especificamente sobre dor no ato sexual? Então, é importante que a mulher faça uma análise. Quando foi que aconteceu isso? Foi na primeira relação sexual? Ou na tentativa da primeira relação sexual? Não, foi depois de um trauma. Foi depois de um trauma físico, emocional, depois da chegada dos filhos. Então, a partir do momento que ela consegue sinalizar isso pra gente, aí é melhor para a gente conduzir um tratamento de forma bem eficaz. Professora Eliane, o que contribui ou pode contribuir para o aparecimento de uma disfunção sexual ou das disfunções sexuais? A gente volta novamente ao conceito de sexualidade. Somos seres biopsicossocial. Então, fatores biológicos podem fazer com que eu desenvolva uma disfunção sexual? Sim. Fatores psicológicos podem fazer com que eu desenvolva uma disfunção sexual? Também. E fatores sociais também podem influenciar. Então, nesses 3 níveis, pode acontecer essa disfunção sexual. Interessante que, maiormente, a gente pensa que seja uma questão de fundo emocional especificamente e descartamos, muitas vezes, a cultura, o social, a formação daquele indivíduo no meio ambiente, no meio social, e também descartamos até a própria biologia, né? E ficamos só... Porque outrora também negamos demais, as questões emocionais eram muito negadas. Aí agora nós demos ênfase a ela e as demais, mas é conjunto, precisa verificar uma a uma para saber identificar e assim prosseguir melhor no andamento desse processo. Com certeza. E a tendência de alguns profissionais, em especial na área da fisioterapia, estou dizendo isso com relação a mim mesmo como fisioterapeuta, é pensar na parte biológica. Não, ele está com um problema biológico. Mas por trás de um problema biológico tem um problema emocional. Ou o próprio problema biológico foi tratado, mas afetou o emocional daquela pessoa. Então, não tem como não pensar nesses três aspectos. Em conjunto. Em conjunto, porque eles estão envolvidos sempre. Exatamente isso. Vamos avançando, então? Vamos eleger uma disfunção sexual hoje que tem a ver com a conhecida... o conhecido vaginismo, a dor para o ato sexual, que incomoda muitas mulheres. Vamos, então, eleger esta disfunção especificamente? O que eu preciso saber sobre o vaginismo? O vaginismo, ele é exatamente esse exemplo de como a cultura, o meio que você vive, os aspectos psicológicos podem interferir no seu biológico, no seu físico. Então, eu poderia te dizer que ele envolve os 3 aspectos: biológico, psicológico e social. E o vaginismo, ele é pouco compreendido. Às vezes a mulher ama o marido é super paciente, super carinhoso, super. Mas de repente ela se vê numa situação onde ela não permite essa penetração. Então ela tem o desejo, ela tem facilidade em se excitar. Mas quando chega o momento da penetração, acontece esse bloqueio. Então, o vaginismo, ele pode ser entendido como uma contração
involuntária de toda a musculatura do assoalho pélvico e essa contração ela chega a ser tão forte que impede a entrada de qualquer coisa na vagina. Então, pode impedir a entrada de um dedo, pode impedir a entrada do pênis, pode impedir a entrada de um cotonete, a depender do grau que essa mulher se encontra. E os graus variam, desde leve a grave. Então, leve, no geral, é possível fazer ali uma penetração parcial. Mas no estado grave, o esposo às vezes não consegue nem pegar na perna dela, porque a perna começa a tremer, fecha, ela começa a suar e começa a ter várias respostas, suor, calafrios, tremores, algumas se angustiam mesmo, começam a chorar. Em casos mais graves é uma situação extremamente delicada e muitas vezes elas ficam pensando, meu Deus, onde está o problema, o que eu fiz? E o marido fica, né, o cônjuge fica, sim, mas o que eu fiz? Eu só tentei te fazer um carinho. E muitas vezes, como nós já comentamos anteriormente, ela só descobre que ela tem um vaginismo quando ela começa a vida sexual. Muitas das meninas. E outras, né, ela percebe que está acontecendo um problema nessa área a partir de um fator, de um trauma que aconteceu, inclusive de uma traição. Então, ela ficou emocionalmente tão abalada que o corpo dela responde de forma física. Então, essa musculatura se contrai e não há como ocorrer uma boa penetração ou nenhuma. Agora, você imagina, né, como fica viver essa experiência que, num dado momento, se eu pensar num abuso, ela viveu uma experiência traumática, dolorosa, infeliz, mas ela resolve avançar. Então, casa e, num dado momento, ela vai descobrir que aquele trauma permanece, o resultado dele permanece. E não são poucas as pessoas que têm dificuldade em encontrar um caminho, uma saída, porque não vamos dizer que é todo profissional que vai ter habilidade para cuidar disso. Não vamos dizer que são todas as pessoas que têm uma condição mais fácil de fazer um tratamento, de buscar, porque até se mora numa cidadezinha pequenininha, se mora num rincão desse nosso país e também ainda escrava da vergonha. Puxa, como eu sou uma mulher que não dou prazer, não sinto prazer, não deixo nem meu marido me tocar. Isso é muito triste como mulher, né? Muito doloroso. E eu conheço uma história de uma mulher que ela ficou anos até encontrar um profissional de saúde. Ela buscava. Então, ela buscou vários profissionais de saúde e ninguém comentava para ela que era vaginismo. Ela não fazia ideia disso e ela foi passando de profissional a profissional por anos. Ela me falou que foram 4 anos de busca. Puxa, até que chegou em um profissional que tinha um conhecimento um pouco maior e aí falou para ela, olha, realmente você tem o que nós chamamos de vaginismo. E aí a gente começa a ter uma inquietação, porque eu tenho vaginismo e agora eu procuro quem? Exato. É um problema da cabeça? É um problema do corpo? E aí a gente responde que é um problema dos dois, né? Então, envolve tanto o aspecto psicológico quanto também o aspecto físico. E essa mulher, quando ela passa por muitos profissionais, muito tempo, sem procurar essa ajuda, esse aspecto físico dela vai ficando cada vez mais comprometido. Então, eu costumo dizer, não dá para tratar o vaginismo de forma isolada só com psicólogo. Não dá para tratar vaginismo de forma isolada só com fisioterapeuta. Precisa ter uma parceria, os dois profissionais conversando com o mesmo intuito de fazer com que aquela mulher consiga ter o ato sexual. E a boa notícia é que a maioria dessas mulheres conseguem. Que bom. Então, uma vez tratadas, bem acompanhadas, vai dar tudo certo. A maioria vai dar certo. Os estudos mostram que, em média, de 90% a 100% das mulheres conseguem solucionar o problema. É preciso apenas encontrar um profissional apropriado. Aplicar-se ao processo, que muitas vezes vai ser doloroso, porque se tem algo traumático lá atrás, um abuso, algo que foi doloroso lá, ainda permanece doloroso na memória, vai ter que tocar nessa ferida, vai ter que passar outra vez por ali, porque despertou questões psicológicas que estão abertas ainda e apesar de negadas.
Então não é tão simples, não vamos aqui dizer a você que é no estalar de dedos e que não, vai, marca com o ginecologista, marca com o profissional A, B ou C, o psicólogo ou o fisioterapeuta que é especializado em sexualidade, como estas duas profissionais são e como existem tantas outras, mas você vai procurar, vai buscar. Eu sempre gosto de lembrar daquela mulher que a Bíblia relata que ela ficou 12 anos sangrando, 12 anos sendo vítima de uma hemorragia. E o que mais uma das coisas que muito me chama a atenção é que ela nunca desistiu. Foram 12 anos tentando e nunca desistiu. E ela me parece uma mulher muito positiva, uma mulher muito determinada. Gastou tudo que tinha, buscou todos os médicos. E por último, ainda uma última opção. Jesus vai passando por aqui, eu creio nele, vou tocar nele e ficarei curada. Então, nós precisamos entender esse aspecto absolutamente necessário nesta área e em todas as áreas da vida. Nós precisamos ser mais determinados referente àquilo que nós queremos e precisamos. Não gostou do terapeuta A? Existem de A a Z. Não é tão simples, Darleide, não tenho recursos. Existem possibilidades, existe inclusive atendimento público, existe. A sua realidade não é tão simples, mas não desista de si mesma, não desista do seu relacionamento, não desista. Sua hora pode chegar e quando chegar você vai dizer, valeu a pena, tá bom? Valeu a pena. Enquanto vocês falavam, pode falar. Tanto vale a pena que o sexo ele não é para ter nenhum tipo de correlação com dor, com sofrimento. Exato. É para o sexo ser feliz, é para ser uma coisa maravilhosa, é para ser um momento único do casal. Então vale demais a pena. Buscar ajuda sempre é o melhor. Enquanto nós elegemos o vaginismo, ok, mas vale ainda dizer que existem outras dores que podem também ser consideradas ou devam ser consideradas. Por exemplo, existe dor na vulva? Sim, existe. Outro dia, uma mulher me escreveu e ela está numa crise conjugal há pelo menos 2 anos, quando o marido se nega a fazer sexo e não dá nenhuma explicação, inclusive usa da religião para mascarar esse fato que é muito doloroso, danoso, e inclusive biblicamente é desaconselhado totalmente, porque inclusive nas cartas do apóstolo Paulo ele diz, olha, o casal não deve ficar muito tempo sem fazer sexo. Muito bem, ela diz assim, Darleide, a minha falta de fazer sexo com meu marido, pelo desprezo, pela não resposta dele, pelo não cuidado dele, eu chego a sentir dor na minha vagina. Ela sentia dor. E isso pode parecer assim, não, é uma maneira poética de ela dizer que está sentindo falta. Não, mas dor mesmo. Então, existem outras dores que a gente pode relatar? Com certeza. Então, assim, entenda que nosso corpo, ele precisa de um escape. Exatamente. De alguma forma, essa pressão emocional, esse sofrimento emocional vai estourar em algum canto. No caso dessa mulher, você vê, inclusive, uma relação direta. Eu estou com sofrimento exatamente nessa área sexual e a minha dor aparece exatamente na mesma área, na área sexual. Então, imagine que essa mulher, pensando pelo lado da fisioterapia, a gente pode imaginar como ela contrai de forma involuntária o assoalho pélvico. De que forma ela pode ficar ali tensa, com toda essa musculatura tensa, e vão criar pontos de tensão nessa musculatura, igualzinho quando a gente sente dor no ombro porque carregou muito peso, dor nas costas porque fez um movimento exagerado. Ou está estressado e fica cheio de nódulos. E esses nós musculares, eles podem aparecer até na nossa vagina. Então, é super comum, Darleide, a gente pegar mulheres que são vagínicas e no toque, na avaliação, elas relatarem dor por fora ali da região genital toda, porque por muito tempo elas fecharam essa região por esse bloqueio emocional, psicológico, social, né? Às vezes é simplesmente por uma questão de virgindade. Vale ressaltar, infelizmente a nossa sociedade hoje, ela fala sobre virgindade impondo medo, fazendo com que essas adolescentes tenham medo da relação sexual, medo de engravidar, medo de pegar uma doença. E não é assim. A sexualidade ela é um presente de Deus, deve sim ser guardado para o casamento e eu tenho outras formas de trabalhar isso. Então, é comum
encontrarmos jovens que ficaram ali, se mantiveram virgens, né? Porque mas sob uma tensão muito é só grande. depois do casamento, e essa tensão toda desencadeou no casamento em vaginismo, porque eu aprendi durante 20 anos da minha vida a contrair, a fechar, a apertar, não pode, só até aqui. E aí, da noite para o dia, agora pode. Aí ela não consegue. A cabeça não acompanha, não acompanha. Então, isso daria um outro tema de um programa inteiro, porque ele é absolutamente necessário no que diz respeito a esse público, no que diz respeito à nossa conversa franca com os filhos, com um público que é cristão, que dá o devido ou deva dar o devido valor à virgindade, não como algo que é negativo, que eu preciso guardar, esconder, etc., mas é que eu só deveria ter um tempo de espera para algo melhor, segundo o que nós entendemos ser o plano de Deus para cada coisa no seu devido tempo. Mas aí quando vem a repressão, nós dizemos assim, nós estamos muito avançados, muito modernos, mas a modernidade para acompanhar a mulher ainda não chegou, porque para nos atender ainda não chegou, porque ainda continuamos sendo mal vistas, mal entendidas, ainda continuamos sendo execradas ou vistas como objetos, coisa sexual, mas ter o cuidado com a sua sexualidade ainda não é bem como a pós-modernidade anuncia, né? Que vai para um outro extremo de extravagâncias absurdas, mas de ainda desvalorização da mulher. Muito bem lembrado isso, porque não é só guardar a virgindade, é como eu guardo essa virgindade. Que teor de cuidado, que leveza existe, né, Ediomara? Como assim eu vou casar virgem? Mas isso é uma tensão, isso é alguma coisa que me oprime, me reprime? Quando o meu marido chegar, eu vou dizer, não quero não, porque dói, porque eu passei 20, como você bem disse, 20 anos guardando, né? E às vezes ela nem sabe que vai doer. E ela está até empolgada para esse momento. Mas quando o esposo chega, ela se espanta com o seu próprio corpo. Fala assim, não é isso, eu não quero. Machuca, dói. E os pais têm uma grande responsabilidade com a maneira correta de falar sobre virgindade para os filhos. Eu não tenho dúvida que a sociedade tem o seu papel, mas os pais têm o seu maior papel. A maior responsabilidade é deles. Muitos pais ficam ansiosos quando os filhos pequenos começam a fazer perguntas sobre sexo. Embora você possa não ter familiaridade com essas respostas ou com esse tipo de educação, é importante sim que você mantenha esse canal de comunicação aberto, porque a criança não fica com dúvida. Se você não responder, ela vai buscar na internet, com os amigos, e talvez não seja a resposta mais adequada. Cada idade vai ter um tipo de pergunta, então contextualize o que realmente ele quer saber e com cuidado responda somente o que ele perguntar. No dia a dia a gente acaba passando quais são os nossos valores e é muito importante que você fortaleça a autoestima do seu filho para que quando ele for iniciar essa vida sexual, começar a namorar, beijar na boca, ele saiba quando dizer sim e quando dizer não, que ele respeite o próprio corpo. Informe que a vida sexual é uma coisa para adultos, a importância dos cuidados, o perigo de uma gravidez precoce ou mesmo das doenças que são envolvidas. Mas também não coloque só como coisa ruim, porque o sexo é uma coisa boa, uma coisa saudável, mas que tem um momento certo. Então é preciso ter maturidade emocional e não somente a fisiológica para iniciar uma vida sexual. E que você possa ter sabedoria para conseguir falar com seu filho da melhor forma possível sobre sexo, para que ele tenha aí uma vida sexual saudável e uma boa comunicação com você. Verdade. E por que é importante falar sobre isso? Porque quando chega no consultório, a maioria dessas mulheres vai ter um pezinho exatamente com esse problema. Uma educação sexual repressora. Ou ela pode ter passado por algum tipo de abuso sexual, ou N fatores aí podem acontecer que vão acabar desembocando no vaginismo. Mas dentro de casa há repressão sexual, né? Geralmente que é isso vai que nós ter estamos repressão. pontuando. E é tão interessante que às vezes a gente observa o seguinte. Eu conversei com uma mulher que a história dela era a seguinte. Eliane, minha casa era tudo tranquilo. Minha mãe deixava eu levar namorado para casa. Mas de forma pessoal, eu decidi que eu não queria. Eu decidi que era uma coisa muito importante. E eu guardei para o casamento. E agora eu me sinto mal, porque como que eu guardei, eu tentei fazer o que na minha visão era correto, e agora eu não sinto prazer sexual.
É um sofrimento enorme. E esse sofrimento, ele não atinge só a mulher, atinge também o marido. Claro. Então, não é incomum a gente encontrar mulheres que têm o vaginismo e homens que acabaram desenvolvendo algum tipo de disfunção sexual também. Que interessante, porque o caso não é você ir para o extremo de... Não, então, já que isso pode, já que me guardar, já que negar meus desejos sexuais podem me trazer prejuízos futuros, então eu vou começar minha atividade sexual logo cedo, a mãe já vai liberar o filho, a mãe vai liberar a filha. Não, o que nós estamos dizendo é, vamos para o equilíbrio, vamos conversar a respeito de sexualidade, vamos falar sobre relacionamento, vamos dizer que há um tempo para se entregar sexualmente para um homem, vamos falar disso com naturalidade, para que quando esse momento chegar, aconteça como acontece. Descobertas, paulatinamente, cuidadosamente, que assim seja. É importante dizer isso para também a gente não sair de um extremo e ir para o outro, como é muito comum o mundo apresentar o outro extremo. 13 anos, 12 anos, está pronto, faz sexo, porque aí, olha, evita problemas, criam-se outros, né? Criam-se outros, isso é exatamente. Importante. O que então pode ser feito, em termos de exercício, na área de vocês, para relaxar a musculatura pélvica, para melhorar esse quadro de dor durante o ato sexual? Há várias condutas e nós gostamos, que é o ideal, começar primeiro com relaxamento geral. Então, se essa musculatura perineal ela está tensa, é muito provável que o corpo dela também esteja. Mas a gente não pode direto trabalhar essa musculatura que às vezes não pode nem ser tocada. Então, primeiramente, nós procuramos trabalhar com os exercícios de relaxamento global. Então, pedimos para contrair o braço, ele pede para sentir essa contração. Depois, para relaxar, está sentindo. Depois dos membros superiores, a gente começa, depois dos braços, começa a trabalhar com a cabeça e depois vai descendo com o abdômen. E associado a exercícios também respiratórios, que ajudam bastante aí no relaxamento corporal. Depois, a gente desce para os membros inferiores com a mesma ideia, que eles sintam que é uma contração e que é um relaxamento. E depois de trabalhar toda essa área, aí a gente desce para a região perineal. Aí ali a gente dá o comando, contrai a musculatura. Agora sinta essa musculatura relaxar. Quando a paciente está numa fase leve, que é possível fazer o contato com a região perineal, a gente pode trabalhar com massagens perineais. Lembra que a Eliane comentou a respeito dos pontos gatilhos que às vezes estão ali presentes? Então a gente tenta desmanchar esses pontos gatilhos, sempre associando a respiração. Tem uma outra técnica que alguns profissionais usam, que é o relaxamento psíquico. Então, você dá um comando verbal. Então, pergunte para a pessoa, o que te faz relaxar? É estar numa praia, numa rede, é estar numa cama. Quando você pensa em relaxar, você pensa em quê? Ele vai sinalizar, eu adoro ficar pensando que eu estou numa praia ali bem tranquilo. Então, o terapeuta dá um comando. Então, vamos lá. Você está na praia e, a ideia é que a pessoa se envolva mesmo. Você está sentindo ali a brisa sobre a sua pele, você está sentindo passar aquele vento e lá você vai e balança na rede. Aí, esse comando vai fazer que haja um relaxamento global e depois a gente trabalha apenas o relaxamento específico da musculatura perineal. E aí? E quando a gente passa para essa parte da genitália, uma coisa importantíssima, além dela aprender essa contração e esse relaxamento, é que ela entenda que os músculos do assoalho pélvico não estão em toda a vagina. Porque a impressão que a mulher que tem vaginismo tem é que é tão contraído, é tudo tão difícil que parece que vai quebrar o pênis do meu marido. Então ela tem a impressão que é um muro, é uma coisa ampla que toma conta de toda a vagina. Então a partir do momento que eu vou que eu ensino essa mulher que essa musculatura, ela não está em toda a vagina, ela está só naquele início até o 3º centímetro depois da abertura vaginal, ela vai entender que é um pequeno espaço para ser vencido. Isso vai fazer total diferença na vida dela. Tem algumas que falam assim, nossa, Eliane, que alegria, eu achava que era minha vagina inteira assim. E aí elas vão perceber isso como? Muitas vezes, elas mesmas se tocando. Então, a gente pode começar com uma observação através do espelho,
elas vão ficar numa posição que veja toda a sua genitália, vão entender um pouco ali da anatomia da genitália feminina, e aí elas vão com um lubrificantezinho no dedo e vão colocar um dedinho só no introito vaginal. E elas vão perceber aonde estão esses músculos. E elas podem colocar o seu próprio dedo, contrair e sentir, nossa, realmente só contrai aqui no início, lá no fundo está livre. E essa sensação de que é só o início e que depois está tudo livre ajuda demais no libertador, tratamento. né? Ufa, eu acho que eu consigo fácil, né? Porque antes parecia muito difícil. E outra coisa, o foco para a mulher que tem vaginismo não é contração, é relaxamento. Mas para que ela consiga um bom relaxamento, ela vai passar pela contração. Então o foco não é contrai, não. É contrai só para você perceber e relaxa. Então é mais tempo no relaxamento do que na contração. Porque o que forma esses pontos gatilhos é exatamente ela ficar tempo demais com esse músculo em contração. E aí vai formando esses pontos gatilhos. E o que vocês trazem para nos mostrar sobre esse exercício? E aí, quando a gente passa essa primeira fase, um dos recursos que pode ser utilizado são os dilatadores vaginais, né? Então, aqui eu tenho esse dilatador vaginal. Então, esse kitzinho que a gente vai mostrar, ele só tem um objetivo, viu? Que é trabalhar com mulheres que têm vaginismo. Ele é específico para isso. Esse aqui é um modelo que ele é mais flexível. Então, ele se adequa à vagina, né? Agora, eu trouxe um outro modelo aqui, que ele é mais rígido. Então, a gente encontra com mais facilidade aqui no Brasil esse modelo que é rígido. E acaba que não é muito legal, porque a vagina, na verdade, ela é flexível, tá? Então, esses dilatadores vaginais, seja o que é rígido, seja esse que é flexível, eles vão ter o mesmo objetivo. Começar a fazer com que essa mulher consiga introduzir alguma coisa na vagina dela. Então, a gente começa com um dedo, daqui a pouco a gente evolui para o dilatador vaginal e eles têm vários tamanhos, né? Então, a Ed pode me ajudar aqui. Eles vão partindo do menorzinho, né, para o maior de todos, que seria o azul. Então, esse azul é bem grande, né? Essencialmente, o que está se buscando é que ela perca o medo, que ela relaxe para haver a penetração com o seu marido no ato sexual. Sim. Então, vai começar ela mesma se percebendo, se conduzindo o processo para a mente dela entender, para o cérebro dela entender que está tudo bem, vai dar certo, libera, vai ser bom, porque é isso que vai quebrar o trauma, aquilo que tensionava e dava dor. Isso mesmo. Exatamente. Só que o que acontece? Quando ela tenta essa introdução sozinha, às vezes é mais fácil. Então, quando ela tem a presença do marido, ela tem um fator emocional de eu não estou sendo uma boa esposa. Eu não estou conseguindo saciar o meu marido. Quando ela está sozinha, ela vai vencendo esse medo. E ela vai usando esses dilatadores para conseguir isso. Mas eu preciso ressaltar que, às vezes, esses dilatadores vaginais, eles são usados de forma indiscriminada. E a mulher acha assim, não, eu vou ali, compro esses dilatadores e meu problema está resolvido. Exato. Não é tão simples assim. A gente precisa realmente, ela precisa entender que os dilatadores vaginais só são uma parte desse tratamento. E lembre-se que quando a gente pensa nessa vulva, o dilatador vaginal, ele não vai servir como se fosse um vibrador para masturbar essa mulher de jeito nenhum. Ele só vai ser um meio utilizado para que ela perceba que essa vagina, ela dá conta de um pênis real, somente. Até o vibrador tem o seu lugar terapêutico, que usa-se de outras maneiras também indiscriminadamente, mas teria o seu lugar terapêutico inicialmente, que ajudaria em alguns processos também. Mas tudo, a gente precisa ser conduzido para não sairmos de um extremo e irmos para outro, né? Inclusive negando a possibilidade terapêutica que há num objeto como esse. Porque aqui eu estou lembrando, inclusive, de alguém que pode estar assistindo e dizer, o que essas mulheres estão sugerindo? Isso é um absurdo, basta fazer oração e pedir a Jesus
Jesus, que Jesus liberta essa alma. Mas não é bem assim. Quando a pessoa tem um problema cardíaco, ela vai ao cardiologista, segue o procedimento e não se diz somente, tem um problema cardíaco? Vai a Jesus que ele resolve. Jesus resolve, abençoa, leva você a um bom profissional, que é o Senhor da ciência e te leva a descobertas incríveis para a melhora da saúde e a conduta dessa vida. Outra coisa importante, Darleide, é que muitas mulheres que passam pelo vaginismo, elas têm algumas recaídas nesse processo de melhora. Então, ela estava indo bem, ela estava conseguindo relaxar, já estava permitindo que o marido tocasse, já estava conseguindo ali uma penetração, um início de penetração, e de repente ela pode vir a travar e esse processo voltar, retroceder um pouco. Então faz parte, tá? Lembre-se que foi uma vida toda uma construção equivocada e que não é tão simples em poucas sessões se resolver. Então faz parte, mas é possível ela conseguir. E é muito comum mulheres que estão em tratamento, a partir do momento que elas começam a visualizar os resultados, elas falam assim, não, eu já estou bem, e ela interrompe o tratamento. Aí, quando tem recidiva, que na maioria das vezes tem, o problema chega a ter nós pior do que estava. Então, é importante que realmente ela espere a alta do terapeuta. Para complementar a conversa da Eliane, que ela fez agora há pouco, muitas meninas acham assim, ai, que legal, então eu tenho vaginismo, mas eu morro de vergonha, eu não vou procurar um especialista, eu vou me tratar em casa. Mas se você, querida, lembra um pouquinho aí do que nós conversamos logo no comecinho, não é só um fator físico, tem um fator emocional envolvido. Então, se você está preocupada ali com o fator físico, e quem é que vai cuidar do seu emocional? Então, precisa, sim, de um psicólogo também. Você precisa cuidar da sua emoção, porque senão não vai ter resultado. Aí o que vai acontecer? Não, isso que elas falavam, não resolve nada não. Eu usei e não resolvi. Por isso que é importante procurar os profissionais, não apenas um profissional. Muito bem lembrado. Porque acho que foi a Eliane quem disse, se é uma questão do físico, mas despertou uma necessidade emocional ou psicológica por conta do sofrimento que ocorreu nesse período todo, né? Ou se é do contrário, a mesma forma. Houve um trauma, houve um medo, houve o quê? Então, Deus nos fez por inteiro, né? Nós dizemos um ser holístico, inteiro, somos corpo, somos mente, não podemos dissociar uma coisa da outra. Então, bem lembrado que profissionais para te ajudar é extremamente importante. E a ajuda do marido. Então, o marido, ele vai ser Faz essencial. bem, né? Essa pessoinha muito interessada. Essencial no processo, né? Então, leva o marido junto com um terapeuta, com um fisioterapeuta, para ele entender o que é esse vaginismo. E ele contribuir. Então, tem vários exercícios que os dois fazem juntos também. Então, assim, sexo não é só penetração. Exato. E eles podem usufruir do sexo de outras formas. Inclusive, muitas mulheres que têm vaginismo, às vezes elas acabam no costume de sentir o orgasmo só clitoriano e pronto. E é como se fosse assim, não, eu tenho orgasmo. Várias chegam para mim e falam, não, Eliane, mas eu tenho orgasmo, então eu vou ali no pênis do meu marido, fico só friccionando com o meu clítoris e eu tenho orgasmo. Mas lembre-se, penetração faz parte do ato sexual. Então, às vezes, por ela ter esse orgasmo, ela tem uma sensação, não, tá tudo bem, eu não preciso dessa penetração. Ela se acomoda. Mas precisa. E o marido também precisa. Lembre-se que o casamento é os dois juntos, né, envolvidos emocionalmente para que esse ato sexual seja bom para os dois. E por mais que esse homem esteja ejaculando fora da vagina, ele não está bem. E ele não está bem, porque para o homem isso é algo assim extraordinário. É muito prazeroso aquele contato com a vagina. Se não está acontecendo, agora ou mais tarde, ele vai ter diversas queixas, com certeza, nessa área. Eu gosto de, quando oriento meninas tais, a irem ao terapeuta, ir ao médico e para investigar a situação, eu dou algumas dicas, Darleide, porque o que acontece, algumas morrem de vergonha, elas não têm coragem de falar. Aí eu falo, minha filha, você não tem? Pega um papelzinho, escreva. E tá assim, tá aqui, doutor, leia aí, mas faça alguma coisa. E é importante que ao procurar o profissional, ela chegue com a queixa de uma forma clara. Por quê? Lembra que nós conversamos? Alguns profissionais, eles não estão preparados para atender pacientes com essas queixas, eles desconhecem essa disfunção e esses pacientes ficam aí, né, andando procurando um profissional, procurando outro, até chegar no certo. Então, se ela vai
com um profissional que já tem um conhecimento dessa disfunção, vai ser fácil fechar um diagnóstico. E se ele não for? Então, segue algumas dicas. Primeiro, descreva a sua dor. Como é a sua dor? Não, a minha dor é da penetração. Aliás, a minha esposa nem consegue penetrar. Não, a dor é uma dor assim no fundo, quando o pênis entra. Não, a dor é quando o pênis entra e sai. Então, é importante direcionar, dizer para o médico como é essa dor. Depois que ela disse como é a dor, é bom que ela fale para ele, assim, olha, eu li em um artigo, eu assisti o Sem Tabus, e as especialistas falaram que talvez esteja relacionado com um trauma que eu tive. Então, é importante que ela fale para ele, olha, eu passei por uma situação de abuso sexual na minha infância. Então, o que ele vai fazendo? Ele vai linkando, por mais que ele não tenha tanto conhecimento na área. Isso vai ajudar bastante. Então, são dicas aí que eu creio que vai poder... Super válido. Outra dica interessante é quando ela estiver com esse ginecologista, que ele for fazer o exame específico do assoalho pélvico, que ela contraia e relaxe, contraia e relaxe, contraia e relaxe, para poder fazer com que ele consiga pelo menos visualizar. Porque ele vai chegar na parte específica. E muitas chegam em um nível assim tão severo de contração que elas não permitem nada. Então, se ela faz essa contração, esse relaxamento, ele pelo menos vai conseguir visualizar a área e ela vai conseguir uma boa avaliação. E pedir muito que Deus a encaminhe para um profissional que consiga acolher a sua história, né? Porque há mulheres com vaginismo, com dores, que sentem dores no ato sexual, procuram ajuda e não são poucas as vezes que algumas são orientadas a, por exemplo, assistir um filme de pornografia. Como se assistir um filme, ver outras pessoas, que vai estimular, inclusive sexualmente, vai dar uma vontade de fazê-lo, vai, mas o que isso tem a ver com a dor? Então, até o encaminhamento de alguns profissionais despreparados para isto, precisamos ter muito cuidado e saber que é necessário encontrar a pessoa certa, que inclusive respeite os meus princípios, respeite a minha história, me acolha, né? Tem mais algo que nós queremos dizer para você e nós preparamos com carinho. O que mais dói é a falta de carinho e respeito. Dói sentir-se desprezado. Dói a memória do abuso, de um intruso em sua intimidade. Não entender o que sente, não saber dizer e não conseguir viver feliz. Sentimos muito pelas mulheres casadas, acompanhadas, mas sozinhas em suas dores. Sentimos muito pelos homens que não são vistos, amados e respeitados. Pedimos a todos que cuidem de si, mas cuidem também um do outro. Se importem com a dor alheia, especialmente a dor de quem está ao seu lado. Ame muito, o amor cura. Eidilmara Carvalho, Eliane Melo, muito obrigada por ficar aqui com a gente, nos trazer essas orientações, nos chamar a atenção para algo absolutamente necessário para a saúde sexual da mulher. Deus os abençoe, viu? E a você também nós desejamos muita bênção, muita paz, muitas descobertas positivas para que você avance no processo da sua saúde sexual conjugal. Que Deus abençoe você, tenha uma ótima noite e até a semana que vem.